Olá, faltam 15 dias para terminar 2018 e muitos já se perguntam como vai ficar a economia do país a partir de 1º de janeiro. A reforma da Previdência, o sistema tributário, os juros bancários, a infraestrutura de serviços como energia, telefonia e abastecimento de água que está defasada e o sistema de educação falho e sem mão de obra qualificada são alguns dos fatores que têm travado o crescimento da economia. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a crise econômica fez 226.500 lojas fecharem as portas em todo o país no ano passado. Então, o que muitos perguntam é se começarão 2019 com o emprego assegurado e se vão surgir novos postos de trabalho no mercado. Os desafios econômicos de 2019, esse é o tema do Ponto de Vista deste sábado. Nossos convidados são Drayton Nejaim, ele é presidente do Grupo de Líderes Empresariais de Pernambuco, e Ana Cláudia Arruda, é gestora do Observatório Sebrae e é também presidente do Conselho Regional de Economia. 3 fatores são considerados essenciais para o desenvolvimento da economia: o capital, a mão de obra especializada e a tecnologia. Drayton e Ana, muito obrigada. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, por participar do programa deste sábado. Prazer todo nosso. Começo perguntando a vocês, como é que vocês analisam, né? Estamos aí há poucos dias para terminar 2018 e como é que está a nossa economia dentro do ponto de vista para os empresários e do trabalho que o Sebrae vem fazendo ou realizou ao longo deste ano. Drayton. Bom dia, Ana Cláudia, Eliana, é um prazer estar com vocês. Economia é expectativa e o ano termina melhor do que começou. O governo federal termina com uma alta de empregos, uma retomada de empregos. A nova linha adotada pelo governo federal sinaliza para um governo mais liberal, com um tom de austeridade. Até agora, nós temos uma sinalização positiva porque economia é feita de expectativas. As expectativas são positivas na medida em que o governo federal se preocupa em dar sinais à sociedade de que entende bem o momento do país, os desejos da sociedade e está realizando uma transição dentro do que tem sido esperado pela comunidade. A gente vê isso nos nomes que formam o Ministério, particularmente em 2 ministérios que são eixos emblemáticos, que é o Ministério comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, que dispensa apresentações, que é um superministério, e o Ministério da Economia, comandado pelo Paulo Guedes, também um superministério, com uma equipe econômica que sinaliza para o mercado uma continuidade de política em relação a eixo da meta de inflação, em relação ao dólar, em relação a medidas que são prudenciais para o desenvolvimento da economia e também para o crédito. Então, na sua opinião, a gente encerra 2018, porque há 15 dias de terminar o ano, a gente pode dizer até que o ano já terminou economicamente, é dizer, com expectativa, bem, sinalizando para um ano positivo. Sim, a expectativa é positiva em nível Brasil. Do ponto de vista do Estado de Pernambuco e do ponto de vista do Brasil, também na sua chamada você falava da Previdência, a Previdência ela é inegociável e ela é muito rápida. Nós temos um problema, um déficit no Brasil muito grande. Nós estamos sim no caminho da Grécia. Nós já estamos no caminho da Grécia. Se a gente vai interromper essa trajetória, Ana Cláudia, que também é economista e presidente do Conselho, poderá dar a sua opinião sobre isso. E em Pernambuco nós temos também um déficit de previdência importante que já supera 2,5 bilhões de reais, um assunto que não foi tratado nas eleições e que certamente o governador Paulo Câmara precisará enfrentar rapidamente, de maneira objetiva, esse assunto, porque sem ele o Estado vai ter muitas dificuldades. Sim, o ano de 2008 foi um ano extremamente desafiador, né? Um ano onde a gente teve aí uma série de crises, né? Começamos aí com a crise dos caminhoneiros, né? Que foi um ano impactante. Tivemos aí um cenário extremamente nebuloso, que foi as eleições, né? Na verdade, foi um ano muito difícil, né?
E na pesquisa mais recente do Sebrae, apontou 47% dos empreendedores colocaram como um ano muito difícil. Né? E existe aí uma expectativa muito positiva, realmente, como o Draito coloca, né? 69, inclusive eu trouxe a última pesquisa do Sebrae, 60 nacional, né? Uma pesquisa que já avalia aí as expectativas para 2019, 67% dos empreendedores, essa pesquisa foi feita com os empreendedores brasileiros, 5 mil empreendedores foram consultados, 67% já avaliam 2019 como um ano aí onde as expectativas vai ser bem melhor para os negócios. Ou seja, quando você coloca que foi um ano muito difícil, é o seguinte, faltou capital. Sobretudo né? capital. Né? Então, quando a gente avalia e aprofunda as bases de dados, não é? O que impacta aí é a questão do crédito e também do volume de vendas. Né? Foi um ano onde houve, na verdade, um problema de mercado também. Né? Houve um problema de confiança, tanto dos consumidores quanto em quem estava produzindo, em saber os rumos da economia. Não é? No momento em que a gente vence, na verdade, alguns obstáculos, né? já sinaliza-se agora, não é, algum cenário possível dentro da economia, mas ainda com muita dificuldade. Né? Então, o cenário não é muito claro para 2019, mas a gente tem aí algumas sinalizações de crescimento. Né? Então, aí para 2019, os empreendedores brasileiros já apontam aí com um certo otimismo. Né? 67%, como eu falei para vocês, dos empreendedores que foram consultados, já colocam aí um certo otimismo de retomada das vendas, né, da retomada dos investimentos. Então, existe aí essa sinalização. Está se apostando muito porque nós temos uma mudança de governo, a gente já tem aí pela frente, né, mais ou menos traçado como poderá ser a questão da economia no país. Mas na prática, por exemplo, assim, o consumidor ele encolheu, muitos empresários fecharam as portas, fecharam o seu negócio ou diminuíram, quem tinha de repente aí 3, 4, 5 empresas, lojas, enfim, fechou. Tem muita gente desempregada ainda, não dá para a gente dizer. E quando a gente fala assim, para o consumidor voltar a consumir, para esses postos voltarem de trabalho, voltarem a ser abertos, na prática, o que é preciso? Eu acho que a gente tem três variáveis importantes para a gente analisar. Começando pela reforma trabalhista, houve uma mudança no conjunto de leis, e isso, na medida em que vai se tornando de maior conhecimento por parte dos empresários, por parte de quem emprega, isso vai aumentando a disposição de quem emprega em ter novos quadros, na medida em que pode construir uma nova relação trabalhista em que quem emprega julga que vai ter uma maior condição de assumir aquele risco. Então, isso é um fator que eu acho que é fundamental. Um segundo fator é a mudança no perfil do emprego. Uma parte das pessoas que estão desempregadas, existem sim muitas vagas no Brasil, mas as profissões estão mudando muito, a gente está numa era digital, muita tecnologia, muitas profissões emergentes, e muita gente que é da nossa geração, a gente não sabe fazer o que essas novas profissões estão demandando. Então tem um volume que não é desprezível de vagas, que não é hoje ocupado, porque não existe mão de obra qualificada disponível para isso. O terceiro é a questão da confiança. Aqui a Ana Cláudia se referiu. Na medida em que você tem uma economia que começa a demonstrar previsibilidade, a previsibilidade traz para o empresário o desejo de ampliar a sua oferta. E traz para o consumidor a capacidade de se programar com a sua dívida. Se eu vou comprar uma televisão, se eu vou comprar qualquer coisa, eu vou dividir em 10 meses, vou dividir em 30 meses, vou dividir em 30 anos, como um apartamento da Caixa Econômica, que a gente faz um financiamento de longo prazo. As pessoas querem previsibilidade. O que acontece quando eu tenho um juro muito alto ou quando eu tenho uma situação onde eu não confio no país? Eu opto por não contrair aquela dívida e mesmo que eu tenha um recurso, eu opto por deixar aquilo ali na poupança, na renda fixa, em algum lugar que eu possa me defender. Você segura. Então, você chama atenção, Eliane, para um ponto importante. Nós estamos vivendo um momento de boas expectativas, mas transformar isso em receita, transformar isso em consumo, transformar isso em investimento, eu acho que até
pela história do Brasil, que é uma história de altos Sim. e baixos, a sociedade já está acostumada a ver essa curva se movimentar e todo mundo hoje se movimenta em câmera lenta. Quer dizer, todo mundo está observando, com muita calma, né, Ana Cláudia? Sim, eu acho que isso faz parte, inclusive, do ciclo político, né? Então, os consumidores ainda estão voltando, né? O nível de confiança ainda está sendo recuperado, né? Então, eu acho que essa tendência ela deve estar se comportando no primeiro trimestre de 2019, primeiro e segundo trimestre de 2019 vão ser decisivos, sobretudo o primeiro trimestre, onde vão ser sinalizadas as principais reformas e o ritmo de condução do novo governo, né? Porque o governo sinalizou agora, mas nós ainda não temos clareza, né, do que de fato vai acontecer. Não temos ainda, não está muito claro. Não é a política econômica que vai ser conduzida, né? Nenhum economista tem. Eu tenho analisado, eu tenho participado de fóruns, então isso não está, não existe clareza ainda, inclusive, na condução da política econômica, né? Então, na O que nós temos são falas, algumas falas ainda muito parciais, mas nós ainda não temos clareza da condução exata do que vai acontecer em 2019. Então, o que é que a gente tem? Os 2 primeiros trimestres de 2019, eles vão ser fundamentais para definir, né, o nível de confiança, tanto do investidor quanto do consumidor, e vão dar toda a tônica, né, dos próximos anos. Esse Né, não do é governo. aquela coisa que a gente acha assim, mudou o ano, saímos do 31 de dezembro, entramos no dia 1º de janeiro, é um feriado, então dia 2, que a economia vai mudar num passe de mágica. Nem tão pouco vai ser no final de janeiro. Tem que ter esse tempo maior de elasticidade. Temos que ter, porque nós ainda não temos, as sinalizações ainda não são muito concretas. Tá? Os discursos ainda não são nem as políticas, as construções de política econômica ainda não estão muito consistentes para a gente dizer, olha, o caminho é esse, não é? Mas não temos ainda clareza. Até que isso ocorra, como é que fica aquele pequeno, já que o grande ele tem um lastro, né? Mas o pequeno, micro, médio empresário, que de repente está assim, estou me arrastando para chegar o dia 31 de dezembro, ou eu vou ter que fechar as portas, ou eu vou ter que demitir. Será que eu consigo chegar a janeiro, um mês que você ainda tem tantas contas, né, tantos encargos? Como fazer para chegar até lá? Eu diria o seguinte, a economia ela tem um movimento muito próprio, né? Então, o que a gente observa e acontece, né, ela tem uma força, né, que às vezes até ultrapassa os movimentos políticos, né? E ela tem uma certa pujança. Alguns setores da economia, eles conseguem reagir, né? Então, você observa que tem setores que estão aí funcionando muito bem, dando resultados. Né, setores ligados à tecnologia, setores ligados a determinadas atividades empresariais. Esses setores eles estão funcionando bem, tendo resultados bons, porque tem modelos de gestões e capacidades diferentes. É o que existe. Né? E eu acho que Drayton pode ajudar, inclusive, vamos nessa. Juntos, vamos né? juntos. Porque ele está primeira... muito ligado a essa, eu né, acho que a essa primeira vida coisa, executiva. até para fazer um bate-bola com a Ana Cláudia quer dizer, é o seguinte: o empresário brasileiro, o empresário pernambucano e o microempresário não gosta de planejar. O Brasil é conhecido como um país que não planeja. E quem não planeja, naturalmente, vai ter que aprender. E vai ter que aprender a fazer com a bicicleta andando. Então, o primeiro conselho objetivo para quem está assistindo é: você precisa planejar. E se eu tivesse um órgão como o Sebrae, muitas vezes, veja, eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. O Sebrae existe para ajudar a planejar. Agora, eu preciso ter a disposição de querer ser ajudado e eu preciso entender que a cultura do planejamento é fundamental. Sim. Em Pernambuco, nós temos desafios objetivos. Nós temos um nível de desemprego muito maior do que a média do país. É fato, isso não vai mudar. O desemprego significa ausência de consumo. Por isso que a gente está falando no desemprego. Por outro lado, nós temos uma queda. A queda de movimentação econômica no varejo, no Recife, reflete isso. Já a indústria demonstrou em 2018 uma recuperação gradual. Num estudo da CEPLAN, uma consultoria econômica que é liderada por Jorge Jatobá e Tânia Bacelar, que foi feita para o LIDE e foi apresentada essa semana, mostra que a tendência do Brasil é de um crescimento entre 2,5% e 3,5% do PIB para o ano que vem. Isso é expectativa. A gente volta ao que nós falamos. Sim. E aí a gente volta para o que a Ana Cláudia disse e diz assim, ó, a política ainda não está implementada. Ela está sinalizada
mas existem situações que podem fazer com que ela seja desmobilizada ou ande numa velocidade menor, porque não existe ainda a total confiança. Por exemplo, o líder do presidente eleito Bolsonaro no Congresso, que é o Onyx Lorenzoni, por exemplo, ele não é tido, dentro do Congresso, ele é um parlamentar, mas ele não é tido como um parlamentar que dialoga. Então isso é um desafio. Ele é um parlamentar bacana. Vão ter vários obstáculos a serem Pois vencidos para que toda essa proposta possa se tornar realidade. Tem um ambiente que vai precisar ser constituído para que ganhe a confiança da sociedade, do próprio parlamento, dos meios de comunicação. A gente vai ter que ver um governo funcionando. Sim. A gente sai da expectativa e vem para a prática. Exatamente. E isso é importante. Enquanto isso não acontece, se tem um telespectador que é empresário que está nos ouvindo, planeje. Continue cauteloso. Não parta para gastar por conta. Não vá contratar ainda se você ainda não tem certeza de que essa curva vai se modificar. A realidade para se manter vivo nem fazer investimentos, nem fazer investimento. Gente, eu vou fazer um rápido intervalo, mas escute só, no próximo bloco, o que pensam outros economistas sobre o ano de 2019. Daqui a pouquinho, não sai que a gente volta já já. Os desafios econômicos de 2019, esse é o tema do ponto de vista do programa de hoje. E aqui no estúdio recebo Drayton Nejaim, presidente do Grupo de Líderes Empresariais de Pernambuco, e Ana Cláudia Arruda, ela é gestora do Observatório Sebrae. Nós ouvimos também, pegamos a opinião de dois economistas. Eu vou ler agora o que Alexandre Jatobá afirmou. Os governos federal e estadual precisam fazer um amplo ajuste fiscal. Não há mais como protelar. Para conseguir o ajuste fiscal, é essencial realizar a reforma da Previdência. Sem ela, o ajuste é quase impossível. Também devem ser realizadas privatizações. Além de desonerar o Estado, trará mais investimentos à economia. A reforma tributária é um outro desafio. É preciso recuperar a imagem da economia brasileira no mercado internacional. Por fim, é preciso fazer a reforma trabalhista. Os empresários precisam saber com segurança quanto irá custar contratar um trabalhador. E isso estimulará o emprego. Quer dizer, existem muitas barreiras a serem vencidas, né? E que, para quem está, como você colocou, é cautela. Nada, vou ampliar, vou fazer uma reforma para investir dinheiro bom em algo que você não sabe quando vai ter o retorno. Né? Não, é óbvio que existem mercados, como a Ana Cláudia falou, que apresentam uma taxa de crescimento, uma emergência que desafia o lugar comum. São mercados de nicho, são mercados que apresentam uma demanda muito grande e que o empresário já está surfando, independente do que está acontecendo no Brasil, ele já está surfando uma onda de crescimento e aí ele tem que continuar no caminho e provavelmente ele já tem um planejamento para isso. Mas, via de regra, o Brasil está se ajustando a um novo momento, a uma nova condição de governo. A questão da Previdência é uma questão, Eliana, de respirar. Se não for feita, o país para de respirar. E tem que ser feita em nível federal e ser feito em nível estadual, um assunto que, por conta do pouco entendimento do nível da nossa sociedade, da nossa população, que ainda tem muita gente com um nível de escolaridade mais simples, esse assunto não chega lá. A gente passou por uma eleição onde esse assunto não foi tocado, mas nós temos um desafio real, um déficit de mais de 2 bilhões em nível estadual, que também vai comprometer a Previdência, a capacidade de investimento do governo de Pernambuco, que já é mínima, e pode se tornar muito difícil. Aí se fala em privatização de Copergás, né? Ora esse assunto entra na pauta, ora ele sai da pauta. O governador vai ter que procurar, a exemplo de Jarbas, lá atrás que vendeu a CELP para fazer dinheiro, Paulo Câmara vai ter que procurar fazer dinheiro de alguma forma, e nesse momento a Copergás surge como uma alternativa viável às ações, é uma empresa de economia mista, ele vai ter que fazer dinheiro. E
tem que buscar um alinhamento com o governo federal. O início do governo Paulo Câmara com uma postura, no meu entendimento, excessivamente ideológica. Ele não combina com a equação do país, nem com o próprio governador, que é um gestor experimentado e que tem qualidade. É preciso que se diga. Bom, eu acho, você trocou em duas questões fundamentais. Eu acho que a questão da privatização existe um tabu. Existem empresas estratégicas que é preciso analisar com muito cuidado. Não podemos jogar tudo isso dentro do mesmo, né? Senão a gente vai jogar o balde e a criança fora, né? Exato. Existem empresas que precisam ser privatizadas. Existe um tabu na sociedade com relação a isso, quando a gente joga as questões ideológicas. Né? Então, é preciso analisar empresa por empresa, existem, né? Na verdade, é preciso muito cuidado e um diálogo democrático e aberto para que a gente possa analisar. E aí, esse é o perigo de se jogar toda essa discussão e a gente ter que partirmos, né, para a privatização de empresas estratégicas e importantes para a economia que não podem ser privatizadas. E aí a gente pode ter uma distorção dentro da economia. Agora, um ponto que você colocou é a questão da reforma tributária, que você tocou na reforma da Previdência, mas é a reforma tributária. A reforma tributária ela é de fundamental importância e ela tem que ser feita de imediato. Até porque nós temos que criar um padrão de financiamento para as reformas, para o financiamento da infraestrutura do país. Né? Hoje a gente sabe que os tributos, eles penalizam quem ganha muito pouco, que são os tributos que não vale quem indiretos. Quem entrou né? no mercado com o empresário, Né? se assusta com a quantidade e não consegue Exatamente. ter fôlego. A carga tributária de quem ganha pouco é pesada. enorme. Né? Aí não se tem como abrir novos postos de trabalho. Não. Os Isso parlamentares, está sendo analisado. Né? os Então, parlamentares dizem, inclusive, na Câmara Federal, que existe uma tendência de que as duas reformas elas tramitem ao mesmo tempo em casas diferentes. Enquanto a reforma da Previdência será analisada, me parece que até este momento a tendência é que seja de maneira fatiada na Câmara, isso aconteceria no Senado com a reforma tributária, para que houvesse celeridade das casas. No meio disso tudo tem a política. Aí a gente vê uma figura como Renan Calheiros, com todo respeito à classe política, mas uma figura como Renan Calheiros tentando se manter ou tentando se viabilizar novamente para presidir o Congresso, e aí a gente olha para uma pessoa que está fora do tom. Sem a gente analisar se ele é bom, se ele é mau, se a gente gosta, se ele não gosta, ele está fora do tom desse novo momento, desse novo Brasil que a gente está pedindo. Mas está trabalhando para se viabilizar. Se ele emplaca, ele ganha um poder de negociação muito grande, pode vetar. Uma figura dessa pode vetar esse processo. Em relação à privatização, é importante a gente não trabalhar as exceções como regra e usar a regra para confirmar as exceções. Então, por exemplo, se eu sou contra que o core business, a atividade principal da Petrobras não seja, por exemplo, privatizada, mas eu tenho mais de 100 empresas que dão prejuízo, são consagradas para o Brasil todo, como cabides de emprego e corrupção. Sim. E é preciso também dizer que na hora que você decide fazer essa privatização, isso não vai ser feito no primeiro ano. Sim. Isso não vai conseguir ser... A privatização é um processo longo, não é assim, vamos privatizar, segunda-feira ela já vai estar à venda. Para conseguir construir a viabilidade de qualquer tipo de ação, você precisa negociar com o legislativo, aí empregar gente, mexer no orçamento. É complicado fazer isso. E a sociedade tem, os meios de comunicação e a sociedade tem que fazer esse entendimento chegar à população. Quando o sujeito vai no hospital, quando ele tem um problema na escola, quando ele tem um problema de segurança, é porque aquele dinheiro não está sendo usado ou não está sendo suficiente. E a conta dos estados e municípios é aumentar tributo. Agora mesmo, o governo de Pernambuco aumentou tributos, acaba de aumentar tributo, um monte de... o combustível a partir de janeiro. E sem dialogar com as classes. Como é que eu vou aumentar um negócio sem dialogar com as pessoas que viabilizam aquilo ali? Então, a forma tem que mudar. Tem que mudar. Gente, papo é muito bom, é bom a gente trocar ideias, ouvir, até para você que está em casa, tentar formar a sua ideia, né? Mas o programa está chegando ao fim. Que pena. É pena, eu fico com o coração apertado. Mas eu acho assim que a gente pode tirar daqui, para você que é empresário, para você que está se puxando os cabelos, como é que vai fechar, né, 2018, tentar fazer o planejamento
não fazer Posso investimentos, falar? né? Rapidinho, temos 30 Não, segundos. veja só, nós temos o Sebrae Lab, que é hoje um espaço extremamente importante, né, para o empreendedor. Ele foi inaugurado recentemente, que é um laboratório de práticas inovativas. Então, temos aí programas empreendedores. Eu sugeriria que as pessoas entrassem no nosso site, né, e nos procurassem. Qual né? é o site do Sebrae? Entrasse na loja.pe.sebrae.com.br, que tem lá toda uma programação, Sebrae Lab. Essa programação é um Sebrae Laboratório, né? O Sebrae Lab nos remete a esse tema, com programações intensas, super inovativas, que leva aí o empreendedor para ajudar quem está no ajudar mercado. para quem está no mercado. E aí entra em toda essa discussão que nós fizemos da economia digital, né? De se pensar aí em como melhorar a sua atividade empresarial nesse mundo de transformação digital. Então, é um convite aí que nós fazemos para quem está aí tentando inovar e melhorar a sua gestão e sua atividade. Fica a dica, planejamento. Planejamento, austeridade, pezinho no chão, né? Eliana, Ana Cláudia, adorei essa conversa que Veja. Pena que foi tão rápida. O Ponto de Vista está terminando. Nós estaremos de volta no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o final de semana, curtam sábado ou domingo, curtam a família. E a gente se encontra sábado que vem. Até lá!